Bom dia a todos, meu nome é Diego Martinez, eu sou pesquisador no Laboratório Nacional de Nanotecnologia do CNPEM e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre nanomateriais, toxicidade, síncrotron e como que um peixe pode ajudar a nanotecnologia. Tá? Eu fiz essa pergunta justamente para intrigar, né, vocês e a gente conversar um pouquinho sobre o potencial da área de nanotecnologia e nanotoxicologia, que é uma nova área dentro da nanotecnologia e das ciências toxicológicas, que tem como missão entender os efeitos de materiais nanoestruturados sobre sistemas biológicos e meio ambiente. Antes de iniciar mais nada, eu gostaria de agradecer a audiência de todos, a atenção de vocês e, em especial, o convite da comissão organizadora da escola SPEM, que é a Escola Sirius para professores do ensino médio. Aqui está o meu contato. Caso vocês tenham qualquer dúvida, por favor, pode mandar um e-mail para mim ou fazer contato com a comissão organizadora e vai ser um prazer responder todas as perguntas para vocês. Mas o que é nanotecnologia? Essa é uma pergunta muito importante para a gente entender a aula de hoje. A nanotecnologia ela é ciência, engenharia e tecnologia realizada em escala nanométrica, entre 1 a 100 nanômetros. Desse modo, a nanotecnologia estuda e desenvolve objetos que são extremamente pequenos, que são os nanomateriais, para aplicações em diversos setores, como saúde, energia, defesa, materiais avançados, eletrônica, agricultura e meio ambiente. Tá? É muito difícil entender a nanotecnologia e visualizar os nanomateriais se a gente não tiver uma ideia bem clara da escala das coisas, né? Do tamanho dos objetos cujo qual nós estamos trabalhando. Aqui, por exemplo, nós temos uma bola de tênis que tem aproximadamente 10 centímetros de diâmetro, né? Um ponto que teria aproximadamente 1 milímetro, aí uma célula, né? Ela tem em torno de 0,01 milímetro, uma bactéria em torno de 0,01 milímetros, né? Um vírus, como por exemplo aí o Covid, tem em torno da ordem de 100 nanômetros, tá? Uma molécula, 1 milímetro de diâmetro, e aí já entramos na escala dos átomos, que é na escala de Angstrom. Então a nanotecnologia está desenvolvendo nanomateriais, que são, vamos dizer assim, o coração da nanotecnologia são os nanomateriais. Aqui tem um exemplo no grafeno, né? Que estão da ordem entre 1 e 100 nanômetros. Tá? Então, a nanotecnologia trabalha com objetos que são extremamente pequenos, onde são muito menores que bactérias e células. Existe uma relação direta entre nanomateriais e inovação tecnológica, uma vez que esses materiais são extremamente promissores para aplicações, por exemplo, na área da saúde, desenvolvimento de novos medicamentos ou mesmo novos diagnósticos, né? A medicina personalizada vai depender muito da nanotecnologia. Tá? Materiais para aplicações na área de energia, baterias, células fotovoltaicas, toda uma indústria de eletrônicos, na indústria química, por exemplo, várias aplicações em revestimentos, catalisadores e compósitos poliméricos hoje já existe envolvendo nanotecnologia. Tá? Temos aplicações na área de ambiente e agricultura, por exemplo, nanofertilizantes, na área de remediação de águas contaminadas, solos contaminados, desenvolvimento de sensores para aplicações na agricultura. Em todos esses setores, a nanotecnologia e os nanomateriais estão sendo desenvolvidos e com um potencial enorme para aplicações. Tá? Então eu costumo dizer que na escala nano são infinitas as possibilidades, uma vez que hoje existem estabelecidos muitos métodos de síntese de nanomateriais, onde nós podemos controlar o tamanho dos objetos na escala nanométrica com diferentes morfologias e funcionalidades. Então isso abre realmente uma grande plataforma para aplicação de nanomateriais em diferentes setores industriais e, obviamente, isso existe uma conexão direta com a inovação tecnológica e exploração de novos mercados. Porém, o que nós verificamos? Que a pergunta é atual: estamos na direção certa? Porque de um lado nós temos as pessoas, vamos dizer assim, que são apaixonados por nanotecnologia e também indústrias e muito interesse acadêmico em desenvolver novos nanomateriais para diferentes aplicações. E de um outro lado, nós temos as pessoas que estão envolvidas com aspectos de segurança, regulamentação, né? Uso com segurança desses materiais.
E é justamente esse momento que nós nos encontramos, que é colocar na balança, né, os benefícios e os riscos dessas tecnologias. E isso exige o desenvolvimento dessa nova área, que é a nanotoxicologia e a nanossegurança. Bom, nesse sentido, nós realizamos um workshop no CNPEM em 2019 para debater justamente essa relação entre benefícios e riscos das nanotecnologias. Tá? Como fruto desse workshop, nós publicamos uma separata, que está aqui, benefícios e riscos das nanotecnologias. Tá? Tem esse link aqui, ou você pode digitar esse no Google, e vai ter o PDF disponível para quem tiver interesse em entender um pouco mais sobre essa área e sobre essas questões envolvendo benefícios e riscos das nanotecnologias. É importante mencionar, por exemplo, que está tramitando no Senado Federal um projeto de lei que é o Marco Legal da Nanotecnologia, que é o PL 880. Tá? Isso vai ser muito importante para dar maior visibilidade e segurança nas discussões envolvendo nanotecnologia na área no nosso país. Tá? E eu recomendo então a leitura desse material, que é os benefícios e riscos das nanotecnologias, que aí vai ter uma ideia um panorama atual do estado da arte, de como que estão as discussões nesse momento. E então, o que vem a ser a nanotoxicologia e a nanossegurança? São duas áreas dentro da nanotecnologia que atuam de maneira complementar para garantir o uso seguro e sustentáveis de nanomateriais através de um estudo integrado dos efeitos desses materiais sobre sistemas biológicos e meio ambiente. Atualmente, a área de toxicologia e segurança atuam de maneira a entender essas 5 grandes esferas de atuação, tá? Onde nós temos a avaliação da exposição, a caracterização dos materiais, a avaliação da toxicidade e dos perigos. Depois, tomadores de decisão vão fazer análise de risco desses materiais e a gestão dos riscos e fornecer os limites seguros de exposição a esses agentes, a esses novos materiais. De tal maneira que através do uso, vamos dizer assim, integrado dessas 5 esferas de atuação, tá, é possível garantir o desenvolvimento de novos materiais e uso seguro para o meio ambiente e para a saúde dos trabalhadores e dos consumidores de nanoprodutos e nanomateriais. Todos os materiais podem ser utilizados de maneira segura, desde que essas etapas sejam avaliadas de maneira bastante precisa. Um ponto-chave atualmente é a avaliação da toxicidade. Por quê? Esse é o começo de um estudo dos impactos de qualquer tipo de material. Tá? Em toxicologia clássica, basicamente o que determina, vamos dizer assim, o efeito de um agente que é de natureza molecular ou íons, né, é a relação dose-concentração. Enquanto que em nanotoxicologia, que o toxicante possui uma natureza de partículas e não de moléculas, tá? Existem, além da dose e concentração, outros fatores que a gente precisa levar em consideração, como, por exemplo, o tamanho e a morfologia dos materiais, a composição química, estrutura, defeitos, área superficial, efeitos de carga superficial, efeitos de aglomeração e agregação desses materiais particulados nos meios biológicos, no meio de cultura, onde está sendo feito os estudos de toxicidade, efeito de proteína corona. O que é isso? É a modificação da superfície que acontece por esses materiais quando eles estão em contato com o ambiente biológico, mudando sua identidade química, tá? E, consequentemente, impactando diretamente no efeito biológico dessas nanopartículas. Tá? Então, eu costumo dizer que o que diferencia, vamos dizer assim, a toxicologia clássica da nanotoxicologia? É a natureza do agente toxicante, enquanto que em toxicologia clássica, vamos dizer assim, nós estamos mais acostumados a trabalhar com moléculas. Na área de nanotoxicologia, nós trabalhamos com materiais que são partículas. Tá? E isso faz toda a diferença na hora de estudar os efeitos biológicos desses materiais. E no LL Nano nós estamos comprometidos em entender os impactos dessas propriedades, diferentes propriedades dos materiais na toxicidade. Esse é um grande desafio dentro da área da nanotoxicologia para garantir o uso seguro de novos materiais. Um grande desafio atualmente é esse aqui, é entender
e controlar as nanobioeco-interações. Por quê? De um lado, nós temos os nanomateriais, tá? Que estão ficando cada vez mais sofisticados e complexos devido a toda uma engenharia em nanoescala que está sendo realizada, né? Devido ao crescimento da indústria da nanotecnologia. E por outro lado, né, esses materiais vão impactar os sistemas biológicos e os ecossistemas de diferentes maneiras, uma vez que devido ao tamanho eles podem interagir com os níveis mais elementares da organização biológica, impactando todos os seus diferentes níveis de organização e até chegar no meio ambiente e impactar os diferentes ecossistemas. Então, um grande desafio é justamente esse, é entender como que esses materiais influenciam sobre sistemas biológicos e meio ambiente e como que eles também sofrem modificações no ambiente, modificando as suas estruturas, tá? E no LL Nano e CNPEM, nós estamos aí dedicados para entender essas complexas relações e entender e controlar essas nanobioeco interações. É um grande desafio. Então, vamos dizer assim, isso aqui seria uma grande visão dessa área e onde nós temos que pensar como direcionar essas pesquisas, tá? Obviamente, para resolver uma questão desse tamanho, né, vamos dizer assim, desse nível de complexidade, nós precisamos de modelos, né? Então é aí que eu faço essa pergunta, né? Como que um peixe pode ajudar na nanotecnologia, né? Essa é uma pergunta provocativa, né? Obviamente, né? A nanotoxicologia precisa de vários modelos biológicos, tá? Desde células, bactérias, plantas, camundongos, né? Visando que entender a toxicidade. Com base nessa informação, nós conseguimos predizer, né, os potenciais impactos e fazer desses materiais sobre o meio ambiente e sobre a saúde humana, de tal maneira que é possível fazer agora a gestão dos riscos da nanotecnologia, tá? E um modelo bastante utilizado e que vem ganhando bastante destaque é o zebrafish ou paulistinha. Eu acho que todos aqui já devem ter ouvido falar do paulistinha, né? Que é um peixezinho pequenininho assim, em torno aí de uns 4 centímetros a 3 centímetros de comprimento quando adulto. O nome científico dele é Sheldano hério, tá? E esse peixe ele vem sendo muito explorado, já existem vários livros publicados, tá? Ele é um excelente modelo, porque a gente conhece muito da biologia básica dele, tá? E a gente costuma dizer que ele aí é o novo camundongo, tá? Na área de pesquisa biológica, né? E esse peixinho ele pode ser utilizado tanto para pesquisas na área biomédica, como por exemplo aqui nós temos um artigo aqui, zebrafish como né, para fazer estudos pré-clínicos de nanomedicinas, né, de nanofármacos, vamos dizer assim, como também ele pode ser explorado na área de poluição e pesquisa ambiental, ou seja, ele é um método, um modelo que se aplica tanto para pesquisa na área biomédica quanto para pesquisa na área ambiental. E isso é muito interessante e a gente tem trabalhado bastante no LL Nano com esse modelo. Eu vou dar... Então, e as vantagens do zebrafish, tá? Quais são? Tem um ciclo de vida curto, tamanho reduzido, rápido desenvolvimento embrionário, ovos transparentes e não aderentes, boa capacidade reprodutiva, tem um genoma totalmente sequenciado, baixo custo de manutenção, tá? Possui 70% de homologia, vamos dizer assim, ao DNA humano, né? Então isso tem um alto grau de homologia, né, entre o peixe, zebrafish e genomas humanos. Isso é muito importante na hora da gente fazer o que a gente chama de pesquisa translacional, né, que é pegar essa informação e correlacionar com a saúde humana, por exemplo, né? Então, aqui é um ciclo, nessa imagem nós temos o ciclo de vida completo desse peixe, tá? E com aproximadamente aí, desde a fecundação, né, até o desenvolvimento embrionário, né, formação dos órgãos, e nós temos a larvinha aí que ela começa a ter vida livre e se nadar após 3 dias, e após esse período ele vai desenvolver e até 3 meses nós temos a formação do organismo adulto. Então é um modelo muito versátil, fácil de trabalhar em laboratório e com aplicações cada vez maiores na área de nanotecnologia e nanomateriais. O modelo zebrafish ele vem sendo bastante utilizado para estudos de nanotoxicidade, tá?
Por exemplo, nós podemos fazer estudos com adultos, né, onde a gente vai ver o efeito na reprodução desses organismos, ou seja, a gente expõe esses peixes aos nanomateriais e avaliamos como que esses nanomateriais impactam, por exemplo, na reprodução desses organismos. Tá? Também nós podemos pegar os ovos após a fertilização, pegamos esses ovinhos, né? E esses embriões agora só podem ser submetidos aos nanomateriais, onde a gente vai ver efeito no desenvolvimento embrionário, por exemplo, teratogênese, né? Ou mesmo se esses embriões vão se desenvolver e atingir a fase juvenil sem nenhum tipo de efeito, né? Depois, nós podemos verificar efeitos no comportamento, efeito no sistema nervoso, se causou algum impacto sobre o sistema imunológico, se causou algum efeito genotóxico, ou seja, algum tipo de dano no DNA desse organismo. Então, de tal maneira que o zebrafish, a gente costuma dizer o modelo zebrafish, né, ele é fundamental hoje em dia para a pesquisa e para a avaliação de diferentes tipos de nanomateriais e agentes químicos em gerais sobre o desenvolvimento em diferentes etapas desse organismo. Tá? Aqui tem um artigo aqui de revisão onde descreve muito bem o uso desse modelo. Então, quem tiver mais interesse também pode dar uma procurada nessa referência aqui, que é uma referência muito interessante na área de nanotecnologia. No LL Nano, o que nós fizemos? Tá? A gente tem focado bastante nesse ensaio que é o ZFET. O que é o ZFET? Tá? Ele é um ensaio que você estuda a toxicidade sobre o embrião do zebrafish. Tá? Nós temos aqui o ovinho, né? Após a fecundação, ele vai se desenvolver e com 72 horas nós temos o quê? A larva, que ela já tem vida livre. Tá? Então, nós pegamos esse ovo após a fecundação, tá? Geralmente com 2 horas de fecundação, tá? E colocamos em contato com os diferentes tipos de nanomateriais. E após 72 horas nós monitoramos se ocorreu algum dano no desenvolvimento embrionário. Esse é o ensaio que é chamado de ZFET. Tá? Então, usando esse ensaio do ZFET, a gente consegue caracterizar a toxicidade ou biocompatibilidade dos materiais, fazer o design de nanomateriais, né, com segurança, ou seja, eu consigo correlacionar as propriedades físico-químicas com o efeito. Tá? Nós podemos entender nanobioeco-interações, né, como que ocorrem transformações desses materiais nesse meio. Tá? De tal maneira que, se utilizado de maneira correta esse ensaio, nós conseguimos atingir um grande desafio, que é desenvolver métodos eficientes e mais limpos para a síntese de nanomateriais, e também desenvolver abordagens para predição da toxicidade e biomonitoramento. Tá? Esses ensaios são ensaios rápidos, de baixo custo. Tá? Geralmente a gente consegue fazer um ensaio desse em torno de 3 dias a 4 dias. Nós temos já uma informação sobre a toxicidade de qualquer tipo de nanopartícula e nanomaterial. Okay? Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse ensaio aqui para vocês. Bom, como eu falei anteriormente, o ensaio ZFET, né, nós utilizamos apenas os embriões de zebrafish, tá? E esse ensaio dura de 0 a 96 horas. Por quê? Aqui na figura A, nós temos o ovo após 24 horas, tá? E em B, aqui já são as larvinhas do zebrafish em 96 horas. Então, ele se desenvolve de 0 a 96 horas e nós podemos entender o impacto do nanomaterial durante essas duas fases, durante o desenvolvimento do embrião. Tá? Nós publicamos um trabalho que foi destaque nessa revista, que é a Applied Nanomaterials, tá? É uma importante revista na área de nanotecnologia, onde o que a gente viu basicamente? Usando esse ensaio ZFET, nós entendemos a toxicidade de uma plataforma magnética fluorescente, que eu vou falar daqui a pouquinho, na presença e ausência do córeo. O que é o córeo? É essa membrana que reveste o embrião. Então, nós montamos o seguinte experimento. Nós removemos essa membrana. Aqui é o embrião sem o córeo. Tá vendo? Essa membrana aqui, né, que protege o embrião. E nós colocamos esse embrião em contato com essas nanopartículas com e sem essa membrana protetora e estudamos a toxicidade durante 96 horas, tá? E monitoramos alguns parâmetros.
Tá? Então, esse trabalho foi publicado nessa revista aqui, que é a Apply Nanomaterials. Eu vou falar para vocês agora alguns dos resultados que nós observamos. Bom, a primeira etapa desse estudo é a síntese dessa nanoplataforma magnetoluminescente. Tá? Basicamente, a gente fez a síntese das nanopartículas de óxido de ferro, depois faz um revestimento dessas partículas de ferro com óxido de silício, que é a sílica, e depois essas partículas sofrem uma modificação com carboidrato, que é a quitosana, tá? Modificado depois com elementos do tipo gandolínio, cério e térbio, e esses que são elementos de terra raras. Então, devido à presença do óxido de ferro, que tem propriedades magnéticas, e os elementos de terra rara, essa partícula pode ser luminescente, de tal maneira que nós temos uma plataforma magnetoluminescente, uma vez que as partículas de ferro são magnéticas. Tá? Nessa foto aqui embaixo fica bem visível uma suspensão dessas nanopartículas em água, tá? E quando incide a luz UV, esses elementos de terra raras agora eles sofrem um processo de fluorescência e é possível emitir no verde. Tá? Porém, quando nós colocamos na presença de um ímã, é possível separar essa nanoplataforma, essas nanopartículas, da solução, uma vez que as partículas de óxido de ferro são magnéticas. E quando a gente olha aqui embaixo, dá para ver que elas também, quando incide a luz UV, elas fluorescem no verde. Tá? Então, é uma partícula muito interessante para diferentes aplicações, como, por exemplo, aplicações biomédicas, aplicações como desenvolvimento de sensores magnetoluminescentes, tá? Aplicações em remediação ambiental, nanocompósitos, entre outros. Um ponto muito importante é o que? É entender agora a toxicidade desses materiais, no sentido de alinhar o desenvolvimento dessas partículas para aplicações com segurança, ou seja, a primeira etapa da avaliação de segurança é o entendimento da toxicidade. Para isso, nós utilizamos o modelo Zebrafish para entender a toxicidade dessa nanoplataforma magnetoluminescente. Aí nós usamos então, né, o ensaio ZEFET para entender a toxicidade dessas nanopartículas desenvolvidas, dessa plataforma magnetoluminescente. E nós fizemos um estudo comparativo da toxicidade na presença e ausência do cório. Por quê? Porque quando nós analisamos a interação dessas partículas com o ovo, né, nós verificamos aqui nessa imagem à direita, vocês podem ver, que essas partículas ficam impregnadas na superfície do cório, que é a membrana que protege o embrião. De tal maneira que aqui ó, vocês conseguem até ver os poros dessas membranas, que essa membrana é uma membrana porosa, e se essas partículas ficam impregnadas na superfície do cório, pode atrapalhar a troca gasosa, induzindo efeitos tóxicos devido à hipóxia. Então nós propomos aqui entender a toxicidade dessa nanoplataforma na presença e ausência do cório, tá bom? O que nós verificamos primeiro? Independente da presença e ausência do cório, não teve efeito na toxicidade do ponto de vista de mortalidade, ou seja, as larvas não sofreram nenhum tipo de efeito na mortalidade e no desenvolvimento do tamanho da larva. Tá? O que nós verificamos? Efeitos subletais, que foram efeitos de tipo edema, que são inchaços que acontecem na região cardíaca, aqui na seta azul do embrião, e também nós verificamos um efeito de malformação na coluna vertebral. Porém, esses efeitos subletais foram verificados em doses bastante elevadas, como mais pronunciadamente com 100 mg litro. E essas doses são doses que a gente chama de doses não relevância ambientalmente, tá bom? E o que é bastante interessante que nós sugerimos nesse trabalho? Que seria importante remover essa membrana do cório para evitar essa agregação da partícula, de tal maneira que a gente garante que as nanopartículas entram em contato com o embrião diretamente, né? E evitando efeitos secundários aí de hipóxia, entre outros, tá bom? Então a gente sugeriu a remoção dessa membrana para ter ensaios mais reprodutíveis. E isso foi uma das coisas bem interessantes reportadas nesse trabalho. É muito importante entender a internalização dessas partículas nos embriões. Será que essas partículas podem interagir com o trato intestinal? Pode translocar ao longo do tecido? Né? Como que essas partículas interagem com esse embrião? Tá? Para isso, nós lançamos mão de uma técnica de síncroton, que é a fluorescência de raio-x. Essa técnica permite a gente fazer um mapeamento elementar do embrião, né, devido à fluorescência desses elementos após a excitação com o feixe,
né? Então a gente consegue separar onde que está essas partículas e identificar, né, a composição química do tecido, né? Uma vez que nós conhecemos que essas partículas apresentam, por exemplo, elementos de terra raras e esses elementos não estão presentes no embrião, é possível a gente localizar no tecido essa nanopartícula utilizando a técnica de fluorescência de raio-x. Então, o que nós fizemos? Nós monitoramos a presença dessas nanopartículas no tecido após 24 horas e 72 horas. Nós temos aqui, por exemplo, na figura o grupo controle, né, e que não foi exposto a nanopartícula. E após 24 horas de exposição às nanopartículas, vocês podem verificar esse pontinho azul aqui, que é uma acumulação no trato intestinal, mostrando que essas partículas foram engolidas, vamos dizer assim, pela larva, né? E após 72 horas, olha, que a larva se desenvolveu e concentrou ainda mais no trato intestinal, demonstrando que essas larvas, né, que esses embriões, eles conseguem, durante o seu desenvolvimento, após 24 horas, quando ele já tem a boca formada, eles podem comer literalmente essas partículas e indo parar no trato intestinal. E foi pela primeira vez demonstrado na literatura o uso da fluorescência de raio-x para monitorar a acumulação dessas nanopartículas no trato intestinal do zebrafish. Esses estudos foram realizados utilizando a técnica de síncroton, que é a instalação XRF, que é o síncroton de segunda geração que nós temos no CNPEM, e agora com os Sirius a nossa ideia é dar um salto no sentido de resolução, uma vez que a resolução espacial no XRF é muito inferior à resolução espacial do Sirius, que é uma máquina mais moderna e mais sofisticada. De tal maneira que a gente vai avançar agora nesse estudo no entendimento de mecanismo, né? Como que essas partículas podem se dissolver dentro desse tecido e ser translocadas e eliminadas por essas larvas durante o desenvolvimento do zebrafish. E isso vai garantir para a gente um entendimento mais integrado e mais aprofundado dessas interações. Tá? Nós estamos muito animados com essas possibilidades agora no Sirius. Bom, esses aqui eram só exemplos que eu mostrei para vocês de como que a gente usou nanomateriais, toxicidade, o síncroton, né, para fazer essa correlação e entender efeitos de nanopartículas nesse modelo, que é um modelo muito interessante, que é o zebrafish. Nós colocamos ele à disposição de toda a comunidade, quem tiver interesse em fazer ensaios de nanomateriais com o ensaio Zefet no zebrafish. Hoje nós temos excelentes condições de trabalho para conduzir esses experimentos. Quem tiver mais interesse nessa área, por favor, visite o site do LL Nano e, em especial, a instalação de nanotoxicologia e nanosegurança. E aqui nós temos alguns ensaios, algumas facilidades nessa área que estão disponíveis para todos os usuários e toda a comunidade brasileira e internacional também. Bom, então, como considerações finais do trabalho, dessa apresentação aqui hoje, eu espero que tenha ficado bem claro que nanomateriais são estratégicos materiais para a inovação tecnológica em diferentes setores, como na área de saúde, energia, eletrônica, defesa, agricultura, meio ambiente, entre outros. Tá? A nanotoxicologia e a nanossegurança atuam de maneira integrada para o desenvolvimento e uso de nanomateriais com segurança, tá? Na direção de inovação com responsabilidade. O zebrafish é um excelente modelo biológico para avaliação inicial da toxicidade de nanomateriais, isso tanto para a biomédica como ambiental. Tá? E o Sirius é uma ferramenta, né, aí uma infraestrutura avançada para a caracterização de nanobioeco-interações com grande potencial de aplicação em nanotecnologia, nanotoxicologia e nanossegurança, visando sempre inovação com sustentabilidade. Eu agradeço a atenção de todos e, por favor, quem tiver qualquer dúvida pode fazer contato comigo, aqui está meu e-mail, e agradeço novamente a comissão organizadora pela oportunidade. Um grande abraço a todos.